Oi gente, eu sou a Júlia Rotatori, esse aqui é o meu canal dedicado para a língua portuguesa e esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para a série de vídeos de revisão do Enem. Hoje a gente vai falar sobre gêneros e tipos textuais. Para quem já conhece a prova do Enem, já sabe que é uma prova que tem muitos textos, muita interpretação de texto. Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento aos estudos de gêneros e aos estudos de tipos textuais. Mas o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são textos que exercem funções específicas e apresentam intenção comunicativa bem definida. Que é isso? Se tá muito complicado de entender, vamos pensar o seguinte. É como se a gente pegasse os textos e colocassem e dividissem eles em famílias. Então, cada texto tem a sua família. Existem as famílias dos romances, dos contos, as famílias dos jornais, dos textos editoriais, publicidade, carta, artigo de opinião e muitos outros. Então, os gêneros textuais são como essas famílias dos textos, são onde os textos se encaixam. E cada texto desse exerce uma função comunicativa específica. Então, cada texto desse vai ter um papel diferente, um papel específico pelo qual ele foi produzido. Os gêneros textuais são ilimitados, existem diversos gêneros textuais e eles estão sempre surgindo. Um bom exemplo é o tweet. De uns anos pra cá, o Twitter virou uma rede social muito famosa e hoje a gente pode considerar o tweet um gênero textual. O que você precisa saber quando você vai estudar um gênero textual? Você precisa ficar atento ao objetivo daquele texto, por que ele foi produzido, por quem ele foi produzido, quem é o público-alvo daquele texto e qual é o contexto em que ele foi produzido. Esses são os pontos que vocês precisam ficar atentos quando vocês forem estudar gêneros textuais. Como eu já disse antes, os gêneros textuais, eles são adaptáveis e flexíveis, diferente dos tipos textuais. Ai, Rota, mas agora surgiu mais um tipo de coisa pra gente estudar, o que é isso? Calma, que vocês vão conseguir entender. Existem cerca de 5 a 6 tipos textuais. Eles são o texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo argumentativo, texto injuntivo, texto prescritivo e texto dissertativo expositivo. Bom, os tipos textuais, eles não modificam e não se acrescentam novos tipos textuais. Existem esses 6 e não existem mais. Eles estão aí e são fixos. Quando vamos produzir um gênero textual, a gente pode utilizar de mais de um tipo textual. Por exemplo, o romance pode ter um tipo de texto narrativo e um tipo de texto descritivo ao mesmo tempo. Assim como o gênero carta, que é muito comum haver a narração e a descrição. Então, para a gente entender como o Enem cobra gêneros textuais e tipos textuais, eu vou ler com vocês uma questão de 2018 sobre esse tema. Enem 2018. A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de um sobrevivente. A mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair o livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno de um culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de críticas e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é A. Reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. B. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. C. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal.
D. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Ou E. Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Analisando um pouco as alternativas, a gente pode eliminar algumas, como a letra A, de reportagem, e D, de instrução. Não é uma reportagem, pois não é um gênero jornalístico e não está dando informações sobre fatos nem testemunhos de algo que aconteceu. E também não pode ser uma instrução porque não está ensinando o leitor a fazer nada. Então, eliminando essas duas, sobram as três opções: resumo, sinopse e resenha. O que é importante aqui? A gente saber diferenciar uma resenha de uma sinopse e um resumo. Não pode ser uma sinopse, porque sinopse ela é um breve comentário sobre alguma obra. Então ela é uma coisa bem pequenininha, bem breve mesmo, só para te falar um pouquinho sobre aquilo. Enquanto o resumo já é um comentário bem mais elaborado, explicando o que é aquela obra, o que ela vai tratar naquela obra. E a resenha, além de explicar, além dela falar o que aquela obra vai te mostrar, ela apresenta um ponto crítico. E é essa a diferença que a gente precisa saber para acertar a questão. No início da questão, a gente pode observar uma parte em que o autor coloca um pouco da opinião dele. A trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Então ele coloca a opinião e a crítica dele ao longo do texto, fazendo com que a resposta correta seja a letra E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Recapitulando, gêneros textuais: conto, romance, jornal, editorial, reportagem, artigo de opinião e por aí vai, vários, porque são infinitos. Tipos textuais: texto narrativo, texto expositivo, texto descritivo, texto dissertativo argumentativo, que você precisa fazer para sua redação, texto injuntivo, texto dissertativo expositivo e texto prescritivo. Então é isso, pessoal. Esse foi um breve resumo sobre gêneros textuais e sobre como eles caem no Enem. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês e fiquem atentos para os próximos vídeos de revisão, que vai sair toda semana. O quê? Gertrudes? Você está querendo dizer que todo mundo que assistir esse vídeo vai tirar 1000 na redação? Isso, Gertrudes. Muito bom! Belo